Fala, galera, tudo certo aí? Vamos aqui então para a segunda parte do comentário desta prova de técnico, né, do último concurso do TRT da nona região. Vamos dar uma olhadinha aí como é que foram agora as questões de direito administrativo. Trabalhamos direito constitucional aí no bloco anterior, vamos fazer direito administrativo e aí fica por terceiro e último bloco a gente tratar ali as questões de administração pública e administração financeira orçamentária, beleza? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela. Oi? Peraí. Acho que agora sim, né? Deixa eu confirmar aqui. Aí, galera, tá na tela para vocês, né? Às vezes demora um pouquinho. Maravilha. Agora parece que tá tudo ok. Legal. Então vamos lá, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, na primeira questãozinha, agora de direito administrativo. Olha lá. Os princípios balizadores das atividades da administração pública ganharam importância e destaque nas diversas esferas de atuação, tal como o princípio da eficiência. Olha que legal, galera. Princípio da eficiência, aquele que ingressou em 1998, né? Não é princípio originário da administração pública, é princípio lá, originário da Constituição Federal, né? Princípio que ingressou ali em 1998 com a emenda constitucional 19. Legal? Então vamos ver o que ele vai tratar sobre o princípio da eficiência aqui. Espera aí, que eu estou saindo da tela toda hora. Eu estou com medo que deu algum problema de novo, como foi no primeiro bloquinho. Deixa eu ver se agora vai ficar legal. Aí, maravilha, galera. Então vamos lá. Letra A. Permite que um ente federado execute competência constitucional de outro ente federado quando este se omitir e essa omissão estiver causando prejuízo aos destinatários da atuação. Galera, a gente tem exatamente o contexto de freios e contrapesos, né? No âmbito do direito constitucional e aplicado à administração pública, quando a gente entende os três poderes, em que um poder pode controlar o outro, ok? A gente sabe disso, check and balance, né? Freios e contrapesos, ok? Só que você não pode adentrar a competência do outro poder, né? E ainda a gente aplica isso, galera, no âmbito da própria Constituição Federal também, quando a gente estuda, aí a gente está falando de poderes, mas a questão até aqui alternativa, mas é interessante que a gente entenda todo o contexto, em relação ao ente federado. A própria Constituição Federal também determina, galera, que nós temos as competências do ente municipal, as competências do ente estadual e distrital e as competências do ente federal. Tanto que a gente trabalha isso, né, comentamos até no bloco anterior, desde os artigos 21, 22, 23, 24, 25 e 31 da Constituição Federal, ok? Então, esse princípio da eficiência, ele não é permissivo para que um ente federado execute competência constitucional de outro ente federado quando esse se omitir e essa omissão estiver causando prejuízos aos destinatários da atuação. Não, ele não pode entrar na esfera da competência que ali a Constituição Federal determinou. Seja essa regra já vale tanto para poderes, né? Quando a gente fala de freios e contrapesos no check and balance, como também para os entes federados. Então, esse princípio de eficiência não permite isso. Se é uma atuação conjunta, né, conforme nós sabemos lá no âmbito administrativo, competências comuns, ou no âmbito legislativo, competências concorrentes, aí ok, a Constituição Federal autoriza aquilo. Ou até mesmo quando a gente fala de uma competência privativa para legislar, que através de uma lei complementar a União poderia delegar aqui essa atribuição para legislar de maneira específica, né, aquilo trazido do artigo 22 da Constituição Federal, ali tudo bem também, diante de uma competência, de uma delegação por uma lei complementar. Agora, só por conta do princípio de eficiência, permitiria eu adentrar na competência de um outro ente federado ou até mesmo de um outro poder? Não, não. Aí está totalmente equivocada a letra A, nesse caso, galera, beleza? Letra B. Autoriza que a administração pública interprete o ordenamento jurídico de modo a não cumprir disposição legal expressa, sempre que ficar demonstrado que essa não é a melhor solução para o caso concreto. Galera, a gente não pode aplicar um princípio afastando o outro. Então, não há esta autorização, né, que interprete o ordenamento jurídico de modo a não cumprir disposição legal expressa. Ou seja, ele está querendo dizer implicitamente que, por conta do princípio da eficiência, nós poderíamos afastar o princípio da legalidade. Não, galera. Os princípios da administração pública, em especial, e claro que princípios de maneira geral no direito, eles atuam de forma harmônica. Um não afasta o princípio do outro, ok? A aplicabilidade do outro. Então, eles atuam de forma harmônica todos os princípios, não havendo, inclusive, aqui, hierarquia entre princípios. Nós temos os princípios basilares, que é a supremacia do interesse público sobre o particular, que é a indisponibilidade do interesse público, sim. Nós temos os princípios constitucionais da Constituição Federal, que é o NIMP, sim, ok? Que inclusive que estamos discutindo aqui, ok. Mas ainda assim não temos uma hierarquia entre princípios. Todos eles devem atuar de maneira harmônica, ok?
Então, essa parte inicial da letra B está totalmente equivocada. Letra C. Deve estar presente na atuação da administração pública para atingimento dos melhores resultados, né? É aquilo que a gente até relaciona em relação ao princípio da eficiência. Cuidando para que seja com os menores custos, mas sem descuidar do princípio da legalidade, que não pode ser descumprido. Galera, verdadeiro, claro que, olha só, eu não gosto muito dessa terminologia em relação a menores custos, tá? Porque menores custos, na verdade, não está relacionado tanto com eficiência, e sim com o princípio da economicidade. E eles são primos muito próximos, ok? O princípio da economicidade, quando fala menores custos. Mas não dá para a gente invalidar, porque dentro realmente da eficiência, galera, nós temos essa ideia. A eficiência, na verdade, é buscar fazer mais com menos, ok? Então, não necessariamente, claro, ele tem um envolvimento direto com custos, mas não necessariamente eficiência é em relação a custos, ok? Porque pode ser, galera, vejam só, vamos dar o um exemplo aqui do INSS, tá? Ou até mesmo do TRT mesmo, processo eletrônico. Às vezes eu preciso despender financeiramente para que eu consiga atingir uma eficiência dentro da administração. Então, veja, claro, eu vou fazer isso da melhor maneira, mas você concorda que eu implementar o sistema de agendamentos, como acontece no INSS hoje, eletrônico, e implementar os procedimentos online no âmbito da justiça, do Poder Judiciário, você concorda que se eu não fizesse, eu teria o menor custo? Eu teria o menor custo. Claro que aqui tem a relação, tinha que ter a palavra melhores resultados, que daí eu vou buscar melhores resultados, e dentro dessa busca eu busco os menores custos. Só que isso é quando a gente estuda propriamente o princípio da economicidade, tá? Então, mas não deixaria de estar correta essa alternativa C, vocês vão ver que a gente vai encontrar erros muito crassos, né, nas outras alternativas, mas só essa ressalva aí. Quando a gente fala princípio da eficiência, é buscar melhores resultados, é tentar fazer mais com menos, que não é uma relação somente em relação a ter menores custos, ok? Senão fica muito também, de uma maneira até uma ideia sucateada da administração pública, e não é esse o foco da eficiência, legal? Mas, de fato, galera, esse seria o gabarito mais adequado para marcarmos aqui. Deve estar presente na atuação da administração pública, sim, para atingimento dos melhores resultados, cuidando para que seja com os menores custos, ok? Tá? Porque inclui embutindo aqui o princípio da economicidade, mas sem descuidar do princípio da legalidade. Não vou afastar um princípio em detrimento de outro, que não pode ser descumprido no caso da legalidade. Legal? Vamos achar o erro nas outras alternativas? Então, letra D. Substituir o princípio da supremacia do interesse público. Jamais, né, galera? Esse princípio é basilar do interesse público, que ele se perfaz em duas espécies, né? O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Mas o foco é o interesse público nesse princípio, ok? Mas não substitui de maneira alguma, ok? Letra E. Não possui aplicação prática, mas apenas interpretativa, tendo em vista que a administração pública está primeiramente adstrita ao princípio da supremacia do interesse público e depois ao princípio da legalidade. Galera, eles atuam de uma maneira harmônica os princípios aqui. Eu não tenho primeiro aplico um princípio, depois aplico outro princípio, daí depois aplicar outro princípio, e ainda, quando ele fala que não tem aplicação prática, lógico que sim, galera, ok? Quando você busca aí dentro do tribunal gerar, até o CNJ, né, se preocupa muito com isso, quando você busca uma maior eficiência no âmbito do trâmite de processo, no tratamento junto com o administrado, quando ele busca, né, as prestações aqui no âmbito das justiças especializadas, no caso aqui do trabalho, ok? Então, claro que tem uma aplicação prática, ok? Não só uma aplicação interpretativa desse dispositivo no âmbito administrativo. Então, vejo que, de fato, a gente acha erros muito grosseiros na A, na B, na D e na E, e a letra C, apesar de uma certa ressalva ali, tudo bem? A gente pode considerar que isso sim tem uma relação com o princípio da eficiência, até porque a economicidade está contido dentro da própria eficiência. Legal, galera? Beleza? Então tá aí, questãozinha número 1, gabarito, letra C, a primeira de direito aí administrativo. Letra B. Aliás, questão número 2, né? Gabarito foi letra C na 1, hein? Gabarito letra C na 1. Vamos para a questão número 2. Deixa eu colocar aqui na tela inteira. Maravilha. Olha só. O atributo do ato administrativo que permite que ele seja posto em execução pela própria administração pública, isso aqui que a gente fala demais em aula, né, galera? Sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário, ok? E tomem cuidado, ele está falando de atributo do ato administrativo. Você não pode confundir com os elementos do ato administrativo, né? Os elementos do ato administrativo é competência, finalidade, forma, motivo e objeto, o famoso COFIFOMOB, legal? Esses são os elementos.
Já o atributo, galera, é a parte, de maneira geral, né, aplicando toda a doutrina aqui do direito administrativo, seria a parte, que é presunção de legitimidade, que ela é desdobrada em presunção de legalidade, presunção de veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, ok? Então, esses são os atributos do poder do ato administrativo. Inclusive, isso que eu ia comentar agora. Não pode confundir com os atributos do poder de polícia, tá? Os atributos do poder de polícia, galera, que são esses daqui. Não é o A, B, C, D, E, não tem o B, ok? E o C e o E, eles acabam sendo considerados praticamente a mesma coisa por doutrinas diferentes, ok? Então, veja, primeira coisa, não pode confundir o que é elemento do ato administrativo, que é competência, finalidade, forma, motivo, objeto, não é o que ele cobrou na questão, com os atributos do ato administrativo. Estou falando isso, galera, porque é muito comum essa confusão. O examinador, ele brinca com isso e muitos alunos acabam caindo. Então, o atributo do ato administrativo é a parte, presunção de legitimidade desdobrada em duas, presunção de legalidade, presunção de veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. E não pode confundir também com os atributos do poder de polícia, ok? Que é a autoexecutoriedade, coercibilidade, discricionariedade e exigibilidade. Show? Então, vamos lá. E quando ele fala sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário, galera, isso estamos diante da autoexecutoriedade. Porque olha a semântica da palavra, autoexecutório, eu mesmo faço. Eu não preciso solicitar, pedir pinico, como eu gosto até de colocar, o poder, na hora de exercer a função administrativa, tanto de qualquer um dos poderes, mas em regra pelo Poder Executivo, ele não precisa pedir pinico para o Poder Judiciário, nem pinico para o Poder Legislativo. A maior parte das questões cobra o Poder Judiciário, mas já caiu pelo Poder Legislativo também, ok? Então, a própria função administrativa, ela vai autoexecutar o ato administrativo. Então, isso, galera, e veja que é um atributo também aplicável ao Poder de Polícia, né? Olha que interessante. Tá? É o atributo que está constante tanto dentro do ato como dentro do Poder de Polícia. Legal? Então, aí, galera, fica bem tranquilo a gente entender que, por exemplo, não é da imperatividade, que é do poder império, poder extroverso, né? De uma imposição a nós como administrados, não é o caso, não é isso que ele falou no enunciado. A autoexecutoriedade, legal, então ela continua na parada, né? A letra B. A letra C também, vamos analisá-las, legal? A letra D é imperatividade, então tá errado também, ok? Tá errado também, não é imperatividade. E a exigibilidade, lembrando que a exigibilidade não está no atributo do poder do ato administrativo, e sim no poder de polícia, olha o Ezinho lá. Então também não é discutido aqui no âmbito de uma maneira genérica, tá, galera? Geral. Às vezes, se o examinador ele te levar ao caminho dizendo, olha, apesar de ser um ato administrativo, é um ato administrativo que foi aplicado no âmbito do exercício do poder de polícia. Aí você vai ter que levar em consideração todos os atributos, tá? Tanto do ato administrativo quanto do poder de polícia, se ele te trouxer de maneira expressa na questão. Mas aqui na questão ele não citou isso. Então, por esse motivo, a exigibilidade também estaria fora, tá? A questão fica bem em relação realmente ao âmbito do atributo somente do ato administrativo, que é a parte, legal? Então, a exigibilidade não estaria lá dentro. E aí, galera, a gente fica entre A e B. Aliás, B e C, né? Vamos dar uma olhadinha na B. Autoexecutoriedade, que deve estar prevista em lei, claro, com autorização para apreensão, como autorização para apreensão de mercadorias e interdição de estabelecimento. Galera, são os maiores exemplos que a gente usa em aula, inclusive, né? Quando há uma apreensão de mercadorias por parte da Receita Federal, ok? Ela não precisa solicitar isso ao Poder Judiciário, como a questão colocou. Interdição de estabelecimento, vigilância sanitária. Também não há necessidade de solicitar uma autorização judicial. Já é o nosso gabarito. Isso é o conceito do princípio da autoexecutoriedade. Vamos ver a C, porque está errada. Autoexecutoriedade. Sempre que a discricionalidade administrativa entender mais útil ou pertinente agir deste modo. Logo, sem aguardar a conclusão das diligências em curso. Não, aí não, né, galera? Sem aguardar, realmente, a autoexecutoriedade, ela vai atuante dentro dessa discricionalidade administrativa, dela autoexecutar. A gente não pode afastar, dizer que não caberia na discricionalidade, ok? E até ele fala sempre que é discutível também a letra C, em vários aspectos, mas a parte final está mais equivocada realmente, tá? Quando ele fala sempre que a discricionalidade administrativa entender mais útil ou pertinente agir desde logo, né? Não é bem assim. Realmente, a discricionalidade vai te dar as alternativas legais e você, através do mérito administrativo, que o mérito é o filhotinho da discricionalidade, você, de fato, vai optar por algumas daquelas escolhas, ok? Você opta por aquilo. Mas esse termo sempre ali, nem sempre vai acontecer dessa maneira, tá? Normalmente, em alguns casos, a lei vai poder dizer o seguinte, olha, vamos dar um exemplo, né? Da apreensão de mercadorias, né?
se há uma apreensão de mercadorias, onde você verifica que ela é através de um contrabando, não vou nem colocar descaminho, vamos colocar direto o contrabando. Acontece um contrabando ali, a Receita Federal tem que fazer o quê, galera? Ela, então, diante da discricionalidade, não, isso já é um ato vinculado pelo fato de ser contrabando, ok? Então, esse sempre ali já haveria uma certa discussão, tá? Mas, ainda, além disso, galera, a parte final está totalmente equivocada. Sem aguardar a conclusão das diligências em curso. Não, aí não, tudo bem? Por exemplo, esse caso até, diligências, galera, não precisa necessariamente de um procedimento administrativo, um processo administrativo, tá? Pode ser um procedimento bem pontual. Então, o vigilante sanitário, ele chega no estabelecimento, ele verifica lá que tem um monte de rato andando pela pia da cozinha. Opa, peraí, vou interditar o estabelecimento. A diligência dele foi essa, ok? Ou como também, quando acontece, no caso da apreensão de mercadorias, que a gente viu na letra B, a Receita Federal não vai apreender toda e qualquer mercadoria. Ela vai ter que ter uma certeza de que aquela mercadoria ou é contrabando, ou é um descaminho, ou por algum outro motivo aí, né? O contrabando que não poderia entrar no território brasileiro, ou o descaminho, que poderia entrar, mas poderia entrar com o pagamento dos tributos, não houve pagamento, né? Então, ali vai ter que ser feita a diligência para se verificar, de fato, a apreensão da mercadoria. Então, quando a parte final é que deixaria mais equivocada ainda a gente tratar da alta executoriedade, ok? Até porque, galera, aqui, quando ele fala propriamente da alta executoriedade, você tem que guardar o conceito trazido pela própria Di Pietro aqui. Legal? Alta executoriedade é a própria administração pública executar seus atos sem pedir pinico para o judiciário e também para o legislativo, ok? Nas suas funções típicas. Tudo bem, galera? Então, por isso que, de fato, o gabarito diretamente seria a letra B. A gente discutiu a letra C para ficar mais claro, mas gabarito letra B aqui na questãozinha. Legal? Vamos para a próxima. Questãozinha número 3. As atividades materiais prestadas aos administrados, né, nós, administrados e a população, cidadãos, que sejam predicadas como serviços públicos, olha aqui, está cobrando serviços públicos, vamos ver, serviços públicos, estão sujeitos a regime jurídico com características próprias, verdadeiro. Dentre elas, a previsão de princípios específicos, galera, lei 8987, tá? 8987, artigo 6º da lei, quando ele vai tratar de serviço adequado. Aí ele traz dentro do conceito de serviço adequado vários princípios específicos aplicados ao âmbito de serviços públicos. Legal? Serviço adequado, inclusive, que é o termo trazido pelo artigo 175 da Constituição Federal, que trata também de serviços públicos. Então vamos dar uma olhada, analisar cada um deles aqui, tá? Baseado no serviço adequado aí da lei 8987, tá? Letra A. Continuidade dos serviços públicos. Esse princípio está lá? Sim, esse princípio está lá. Legal. Princípios específicos. Continuidade dos serviços públicos. Que permite sucessivas prorrogações de contratações, sem submissão à nova licitação, sempre que o serviço estiver sendo prestado adequadamente. Não, galera, aí não, tá? Olha só. É permitido que haja, né, se isso já for trazido, a própria lei permite alguns casos, e se o edital trouxeria, se isso for pactuado no contrato, que ocorram algumas prorrogações em algum caso específico. Então, não dá para dizer que não permitiria. Mas ele até colocou um termo aqui, sucessivas prorrogações, que estaria um pouco inadequado. E ainda, quando ele fala sem submissão à nova licitação. Muitas das vezes, galera, até a prorrogação, ela está ligada a uma nova licitação. Claro, aí a prorrogação pode ser com aquele que ainda presta o serviço, mas houve a necessidade de ser feita uma nova licitação. Ele acabou ganhando e vai ser prorrogado com ele mesmo, ok? Sem problema nenhum. Legal? A lei permite essas flexibilizações nesses aspectos aqui, de maneira genérica, tá, galera? Tá? Tem que ser trabalhado bem a lei 8987, juntamente com as leis de licitações, hoje, inclusive, todas estão vigentes, né? Mas a lei 14.133 seria a mais despontada aqui em cobranças de provas de concurso público, tá? Inclusive é ela que tem sido cobrada nos editais de TRT que tem saído aí, a lei 14.133, a nova lei de licitações. Então, em conjunto, temos que entender aqui, tem algumas jurisprudências também aplicadas a isso, tá? Sempre que o serviço estiver sendo prestado adequadamente. Então, veja, ele está dizendo aqui que você pode, né, por conta da quantidade de serviço público, se você fez uma licitação com um prestador de serviço que está prestando um serviço adequado, então, cara, fica prorrogando com ele. Fica prorrogando com ele. Fica prorrogando com ele, não precisa fazer licitação, prorroga. Enquanto ele estiver prestando serviço adequado. Não, isso está totalmente equivocado em relação àquilo que a gente estuda dentro da lei 8987. Não há essa permissibilidade legal nesse aspecto, ok? Não está errado realmente a letra A. Letra B. Igualdade dos usuários, que impede cobrança de valores diferenciados de tarifas, independentemente das distinções da situação jurídica dos usuários. Aí está errado, né? Nós temos o princípio da igualdade? Temos, ok? Nós temos. Só que ele falou que impede a cobrança de valores? Não, não impede, galera, tá? Porque nós temos, por exemplo, para os idosos, né, que não pagam a tarifa, nós temos para aqueles que atuam no âmbito escolar, né, então eles têm a tarifa reduzida, né, metade do valor da tarifa, vai depender muito também de qual localidade é, qual municipalidade é.
Isso aqui há uma certa divergência entre valores, não há nenhum problema com isso, tá? Isso fica a cargo realmente de cada um que presta, que faz a permissão, a concessão do serviço público, né? Ao privado, ao particular, aí esse acordo dentro de uma lei, dentro propriamente daquela territorialidade, legal? Só que a igualdade, galera, realmente tratar os iguais na medida das suas desigualdades. Estamos falando de uma igualdade aqui não formal, mas de uma igualdade material. E por isso, galera, eu preciso em determinados momentos aplicar tarifas diferenciadas, inclusive até em momentos que não se aplica a tarifa, é isento da tarifa. Então, claro que o princípio da igualdade não impede a cobrança diferenciada e ainda a não cobrança também. Por isso que está errado a letra B. Legal? Letra C, mutabilidade. Galera, essa mutabilidade não está propriamente lá nos princípios específicos do serviço público, ok? Do serviço adequado. Não está. Mas vamos tratá-lo aqui, porque mutabilidade, galera, tem a ver em relação aos contratos, tá? A contrato administrativo que é mutável, tá? Mutável por quê, galera? Ele pode ser mudado em relação àquilo que o interesse público exige. Então, um dos exemplos, tá? De cláusulas, inclusive, exorbitantes dentro do contrato administrativo, tá? Quando é uma reforma, e aí vamos diante da Lei 866 ainda, tá? Buscado isso na Lei 866. Quando a gente tem uma reforma, aquele contrato inicial que é feito com o particular, ele já sabe de antemão que ela pode superar em até 50% o seu valor, ou reduzir em até 25%. Quando não é no âmbito de reformas, aí a gente tem 25% na redução, e no aumento não é 50%, é 25%. E isso é uma característica de mutabilidade do contrato, tá? Então, não é mutabilidade do serviço, é mutabilidade do contrato. E quando a gente estuda a Lei 8987, a gente sabe que quando a gente fala de concessão, a gente está falando de contrato administrativo. Quando a gente fala de permissão, a gente está falando de contrato de adesão. Então, a gente trabalha contratos também, ok? E ainda, a gente fala da autorização que não está na lei. Não está na lei. A autorização é doutrinária, né? A autorização, ela seria no âmbito de ato administrativo, não é o caso. Quando ele fala genérico assim da lei, a gente descarta a autorização, só quando ele cita a autorização, tudo bem? Então, vamos dar uma olhada para ver qual seria o erro aqui nessa C. A princípio, já é não ser um princípio específico, se a gente tratar tão somente o serviço adequado, artigo 6 da Lei 8987, tá? Mas vamos lá. Que permite a alteração do serviço público prestado, para que o contratado execute o serviço cuja natureza melhor atenda às necessidades dos administrados. Olha só, galera, olha só. Aqui temos um problema, não só que a mutabilidade não seria um princípio específico de serviço público, sim de contratos administrativos, então não está no serviço adequado, mas a parte final, né? Que a parte do meio até, que permite a alteração do serviço público prestado. Não, aí não, tá? Porque se é assinado um contrato administrativo, né, ele falou permite a alteração do serviço. Né? Isso não permite a alteração do serviço. Porque assim, ó, se eu fiz uma licitação, inclusive nós temos hoje, atualmente, na legislação atual, né, da 8987, nós sabemos, galera, que no caso da concessão, ela obrigatoriamente, ela precisa ser feita na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo. Tudo bem? Se você está atualizado na lei, agora, obrigatoriamente, não é só mais a concorrência, mas também o diálogo competitivo, já a permissão para qualquer modalidade. Então, digamos que eu faço uma concorrência e é para prestar um serviço público na área para construir o Porto de Suape, como aconteceu lá em Pernambuco. Construção do Porto de Suape é prestação de serviço público. De repente, eu mudo o contrato e agora a alteração do serviço não é mais para prestar no porto, agora é para prestar na linha férrea. Né? Então, a gente está fazendo uma reestruturação na linha férrea no Brasil, então agora aqui vamos utilizar aquele contrato daquela empresa para que aquela empresa agora preste serviço público na linha férrea e não na área marítima, ok? Eu posso fazer isso, galera? Não, o contrato é mutável, mas eu não posso mudar o objeto, eu não posso mudar o serviço, são outras cláusulas que são mutáveis no contrato, por parte do interesse público, pela supremacia do interesse público sobre o particular, ok? Então, do jeito que está aqui na letra C, já não era aplicado a princípio específico. E ainda agora ficou pior, tá? Então, tá errado mesmo a letra C. Letra D. A continuidade do serviço público, que permite que o poder público assuma a prestação de serviço sempre que o contratado não estiver executando de forma adequada o contrato, e isso estiver prejudicando a qualidade do serviço público disponibilizado aos usuários. Sim, galera. Olha só, inclusive isso daqui a gente trabalha lá no artigo 35 da 8987. O 35 da 8987, galera, ele vai trazer formas de extinção do contrato, tá? Formas de extinção do contrato. E nesses casos aqui, galera, de extinção do contrato, o poder público pode ter a sua retomada, tá? A retomada, ela pode ser por encampação, ok? Por encampação, se for o interesse público, que ele não deixou muito claro, é que ele colocou não estiver executando de forma adequada. Então, não seria bem uma encampação, tá? Daria até para a gente dizer, não está tão claro assim, mas daria para a gente dizer que aqui seria por um caso de caducidade, ok? E ele retoma o serviço público.
Porque o serviço público está muito precário, está sendo prestado pelo particular, né, que foi colocado ali numa concessão, numa permissão, de uma maneira muito precária. E isso pode vir ou já está aferindo a continuidade do serviço público. Então, o Estado ele pode retomar o serviço público através da caducidade e ele dar continuidade à prestação? Sim, galera, para que o serviço público não pare. Então, isso é perfeitamente possível. Então, a letra D está totalmente adequada, legal? Vamos ver a letra E. Ó, ele já fala imutabilidade do regime jurídico dos serviços públicos, que impede que sejam providas alterações na forma de prestação de serviço. Ó, na forma, não é no serviço, hein? Na forma, não é no serviço, só na forma. Garantindo aos usuários que esses receberão os benefícios na forma em que foram contratados inicialmente. Galera, olha só. Se ele está falando que ele falou que impede, não impede. A mutabilidade, galera, ó, imutabilidade é mutabilidade. Justamente que por conta do interesse público, por conta da transformação do interesse público particular e aquilo que já está na própria norma, tá? A lei já tem essa permissibilidade. Aí você vai para o edital da concessão ou da permissão, também lá vai estar dizendo. No contrato administrativo ou no contrato de adesão, lá também vai estar dizendo, ok? Que o contrato pode ser mudado. Inclusive, nós temos chamadas algumas cláusulas diante da licitação, lá na parte de contratos propriamente, que chamamos cláusulas exorbitantes do contrato administrativo. Legal? Então, é uma mutabilidade, galera, tá? Do regime jurídico dos serviços públicos. Aqui até ele falou, outro termo aqui, regime jurídico, seria uma mutabilidade, não propriamente do regime jurídico, tá? Porque o regime jurídico, galera, ele é sobre o regime jurídico de direito administrativo. O regime jurídico administrativo, tá? E aí não seria bem assim também essa mutabilidade do regime jurídico, mas sim uma mutabilidade de cláusulas contratuais, uma mutabilidade na forma de prestação de serviço, como ele colocou aqui embaixo, ok? Mas quando ele falou imutabilidade, não é uma característica do serviço público e tampouco de contratos administrativos. Já estaria errado só pela própria terminologia, ok? Conforme até discutimos na letra C, mas a letra D está totalmente adequada sobre serviços públicos, legal? Galera, esse estudo aqui você começa no artigo 175 da Constituição Federal, vai para a Lei 8987, que foi atualizada recentemente por advento da Lei 14.133, da nova Lei de Licitações, e a gente tem que tomar cuidado com essas atualizações recentes aí que vem acontecendo no âmbito do direito administrativo, né? Legal? Temos que tomar bastante cuidado. Tem várias emendas constitucionais sendo alteradas, normas infraconstitucionais do direito administrativo também sofrendo aí algumas alterações. Legal? Vamos para a questãozinha, então, número 4 aqui. Olha só. Entende-se como forma de provimento em cargos públicos por servidores públicos na forma da Lei 8.112. Olha que legal, uma questãozinha de regime jurídico único, né? Da Lei 8.112 aí dos servidores públicos federais. Cuidado, tá? Apesar que os TRTs, cada região faz o seu concurso, tá? Diferentemente do TRE, que vai ter um concurso unificado, né? E, o TRT, galera, ele faz parte do Poder Judiciário Federal, ok? E o servidor público que adentra nele também é servidor público federal. Por isso, abrangido pela Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Legal? Então, vamos dar uma olhadinha, ver quem ele cobrou aqui nessa 8.112. Legal, já estou vendo que está cobrando os REs aqui, né? Bem interessante, cai muito isso aqui em prova, né? Vamos dar uma olhada. Letra A. A readaptação, aliás, que consiste na investidura em cargo público de provimento efetivo por servidor público concursado, quando não tiver obtido aprovação integral no estágio probatório, mas tiver recebido recomendação de ocupação de cargo com atribuições e exigências de nível imediatamente inferior. Pelo amor de Deus, isso aqui nem existe, né, galera? Nada aqui. Readaptação, galera, é o servidor público que foi acometido de uma lesão a qual ele teve uma redução da sua capacidade laborativa. Redução, não perda, tá? Se for perda, aí ele vai para aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Então, se teve uma redução da sua capacidade física ou mental, ele vai ser posto, de acordo com a determinação da junta médica oficial, ele vai ser colocado em cargos com atribuições compatíveis com a sua limitação agora, ok? Mas nada a ver aqui, galera, nada a ver. Quando não tiver obtido aprovação integral no estágio probatório, aí ele pode sair para um cargo imediatamente inferior. Meu Deus, não existe, não tem aqui nada jurídico que vai me responder essa letra A, tá? Então, readaptação, sabemos o que é. Mas o que está na letra A não tem pé nem cabeça, tá? Letra B, reversão, que se presta a prover um cargo público, em cargo público, servidor público que tenha revertido sua demissão judicialmente. Pode parar, isso aí não é reversão. Reversão, galera, tem a ver com a aposentadoria, tá? Por dois motivos. Ou você está aposentado de maneira voluntária e cumprindo determinados requisitos, você quer voltar, tá? Ou você está aposentado na aposentadoria por incapacidade permanente. E aí a junta médica verificou que subsistem aqueles os fatos que ensejaram nessa aposentadoria. Aí você tem que retornar através da reversão.
Agora, quando eu falo que por uma demissão, que ele foi judicialmente, essa demissão foi invalidada, galera, isso aqui não é chamado de reversão, tá? Isso é chamado de que tá na C, reintegração. Vou aplicar a C aqui, ó. É o que é na C, reintegração isso, tá? Então, por isso que tá errada a letra B também, por esses motivos, tá? Então, isso aqui não é reversão, não. Misturou reintegração com reversão. Letra C. Reintegração, que consiste no retorno à atividade de servidor público aposentado. Galera, ele trocou. Isso aqui que tá aqui, ó, isso aqui que tá aqui, vamos fazer assim, ó. Isso é reversão. Ok? E isso aqui que tá aqui, isso é reintegração. Ele inverteu as alternativas aqui. Então tá errada a letra C também, legal? Recondução. Letra D, que se presta a ensejar o retorno do servidor público ao cargo que anteriormente ocupava, por qualquer razão ou fundamento em direito admitido. Tenha o funcionário obtido a decisão por ato administrativo ou judicial, discricionário ou vinculado. Galera, olha só. A recondução, ela vai acontecer por 3 hipóteses. 2 hipóteses da lei, tá? Que é o quê? Se você é reprovado, você é estável, você reprova em outro estágio probatório. Então, você é, por exemplo, do TRT, aí você fez concurso para a Polícia Federal. Aí você já é estável no TRT. Vai para a Polícia Federal. Só que você reprova no estágio probatório lá, aí você é reconduzido por cargo anteriormente ocupado, ok? É a primeira hipótese. Segunda hipótese, quando você está num cargo, galera, da mesma forma, você saiu. Esse aqui é muito raro de acontecer, tá? Por conta que existem muitos cargos vagos. Mas é muito raro de acontecer, mas é o que ele fala. Você tá no TRT, foi para a PF. Só que no lugar que você entrou na PF, foi um servidor que ele foi demitido. Você entrou exatamente no lugar dele. Aí, quando é invalidada a demissão dele, a reintegração, ele volta para o cargo e você que estava no lugar dele tem que sair, você é reconduzido para o cargo anteriormente ocupado. Essas são as 2 hipóteses da lei. E tem uma terceira hipótese, decisão do STJ. Quando ele diz, galera, que você, se não está satisfeito com o novo cargo, mesmo exemplo, você está no TRT, foi para a Polícia Federal. Na Polícia Federal, você não está curtindo o estágio probatório. Tudo bem, não faz sacanagem. Chega para o teu superior hierárquico e diz que você não está curtindo e você quer voltar para o cargo do TRT. Legal? Então, isso são os casos de recondução. Não é o que está escrito aqui na letra D. Não é o que está escrito aqui. Que se presta a ensejar o retorno do servidor público ao cargo que anteriormente ocupava por qualquer razão ou fundamento em direito admitido, tenha o funcionário obtido a decisão por ato administrativo ou judicial. Galera, não é, o judicial não se mete aqui nesse caso. Ok? Discricionário vinculado dentro do judiciário, galera. O judiciário, tudo bem, na função administrativa dele, legal, né? Mas o Poder Judiciário não há discricionariedade no âmbito da sua aplicação da lei, né? No âmbito da sua função típica. Então tá errado essa parte final aqui, sendo que o conceito todo não é de recondução aí, logo depois da vírgula, tá? Tem que ser letra E o gabarito. Aproveitamento, que consiste no provimento em cargo público, em cargo por servidor anteriormente colocado em disponibilidade. Nem sempre é a saída da disponibilidade, galera, tá? Mas é a grande regra. Porque o aproveitamento ele já pode acontecer diretamente. Então, digamos, um cargo ele foi extinto, tá? E aí você já vai ser aproveitado, ou até outro instituto jurídico da 8.112, que é a redistribuição, tá? Em outro cargo. Que tenham, como ele fala ali, ó, compatibilidade de atribuições e vencimentos com o cargo anteriormente ocupado. Então, esse aproveitamento, ou ainda você vai para a disponibilidade, que não tem como te aproveitar já naquele momento, ou fazer uma redistribuição, e no momento adequado fica recebendo proporcional ao tempo de serviço, legal? Na disponibilidade. E assim, quando há a necessidade de se utilizar num outro cargo compatível com as atribuições e vencimentos do cargo anteriormente ocupado, aí você é aproveitado. Então, o conceito de aproveitamento, galera, ele está ligado à disponibilidade, à saída da disponibilidade. Por isso que o gabarito da letra E está adequado. Beleza? Show? Maravilha, queridos. Vamos para a questãozinha número 5. Não, deixa eu mudar ela aqui. Para a gente pegar ela aqui a maior parte possível. Questãozinha número 5. Marcônio é funcionário de uma entidade sem fins lucrativos, que recebe regular incentivo fiscal da esfera federal e municipal, em razão da natureza das atividades prestadas. Referida entidade também conta com recursos provenientes de doações, frutos de inúmeras campanhas publicitárias realizadas graciosamente pelos veículos de comunicação. Legal. Além disso, são inúmeras as doações de bens destinados a essa entidade, cujo emprego é definido pela diretoria e conselho da pessoa jurídica, sempre observando o disposto no Estatuto Social. O funcionário, certa vez, apropriou-se de alguns bens móveis para a sua casa, valendo
consignar que se trata de pessoa de baixo poder aquisitivo. A conduta... 8429. Galera, olha só, essa questão foi bem legal. Claro que a gente teve aqui... Não eram só 20 questões, tá, da prova. Eu acho que foram 21 ou 22. Ok? E as outras duas ou uma estão desatualizadas. Eu tirei, lógico, ou foram anuladas pela banca, não lembro bem agora. Mas lógico que eu não vou tratar com vocês aqui questões anuladas ou questões desatualizadas, claro. E essa questão aqui, ela é de 2015, né? E a Lei 8429, ela foi alterada, não vou nem dizer alterada, ela foi renovada recentemente, agora, recentemente. Você precisa, se você já estudou em improbidade administrativa, cara, apaga tudo que você estudou, apaga, tá tudo diferente, ok? Só que essa questão, hoje, ela ainda se encaixa na nova legislação de improbidade administrativa. Legal? Agora, inclusive, deixa eu até voltar, porque eu tinha que chamar a atenção de vocês por um caso, motivo aqui, ó. Quando ele falou que recebe regular incentivo fiscal da esfera federal e municipal, epa, querido, então ele se aplica aqui no âmbito da Lei 8429, ainda assim, ainda hoje, aplica-se aqui a Lei 8429, beleza? Vamos dar uma olhada nas alternativas, o que é que ele nos trouxe aqui, então toma cuidado, lei totalmente reformada aqui, 8429 recentemente, tá? Letra A, galera, não configura ato de probidade, uma vez que Marconi não preenche requisitos de servidor público, condição necessária para aquela responsabilização. Não, galera, aqui tá errado, tá? Então não configura, até porque, olha só, ele aqui nesse caso, ele tem o conceito, quando a gente trata aqui servidor público, na lei, é de maneira ampla, agente público, ok? Então seria aqui um agente público, a gente poderia classificá-lo aqui, nesse caso. Por quê? Porque é uma entidade, galera, a lei traz isso, ela recebe valores do erário para as suas atividades. Então, se ela está, conforme está ali, ó, que recebe regular incentivo fiscal da esfera federal e municipal, epa, peraí. Então, se algo acontecer em relação a essa entidade, ali pode ser que aconteça um ato de improbidade administrativa. Precisamos ainda, claro, vamos ver as alternativas, precisamos ainda analisar outros conceitos. Mas que pode ocorrer um ato de improbidade administrativa? Sim, por conta do recebimento aqui de valores do âmbito do erário, tanto federal quanto do municipal, ok? Para a execução das atividades dessa entidade. Então, não dá para dizer que não configura ato de improbidade administrativa, tá? Aqui seria um ato de improbidade administrativa, poderíamos caracterizar esse improbidade administrativa, uma vez que Marconi não preenche requisito de servidor público, condição necessária para aquela situação. Errado também, porque agente público, né, todo agente público pode sofrer as penalidades da improbidade administrativa. E nesse caso aqui, galera, a gente tem conceitos, inclusive no âmbito penal, em que a gente amplia um pouco mais a visão de agente público, ok? Então aqui ele não escaparia também desta aplicação no âmbito da Lei 8429, tá? Letra B. Não configura a ato de improbidade administrativa. Tá errado também. Tá? Afirmar que não configura, não. Precisamos de mais subsídio? Sim. Mas falar que não configura também tá errado, tá? Não configura. Até, olha que legal, eu tô vendo que essa alternativa está falando, ó, pode e pode. A letra D já não deve estar correta também, tá? Porque pode, galera. Faltam elementos ainda. Faltam elementos. Mas só o fato de ter dinheiro público ali já permitiria a gente buscar essa classificação de improbidade administrativa, tá? Então, letra B, não configurada em improbidade administrativa porque a pessoa jurídica cujo patrimônio foi subtraído não possui natureza jurídica de direito público, não se tratando, portanto, de sujeito passivo de ato de improbidade administrativa. Galera, aqui não é a ideia de pessoa jurídica de direito público, e sim que haja dinheiro público, ok? Aí poderia se valer aqui de um ato que geraria a improbidade administrativa. Então, está errado também letra B falar que não configura. Letra C, pode configurar ato de improbidade, pois, faltou uma vírgula ali, né? Pois explicativo. Pois a entidade cujos bens foram desviados, embora não possua natureza jurídica de direito público, recebe incentivo fiscal de órgãos da esfera federal e municipal, bem como em razão da conduta dolosa de Marconi. Hoje isso aqui é muito importante no 8429. Por isso que eu digo que essa questão ainda é válida, tá? Porque conduta dolosa. Galera, hoje só é permitido, antes eram 4 atos de improbidade administrativa, hoje são 3. Antes permitia-se a culpa em determinado tipo de ato de improbidade. Não vou nem falar aqui. Hoje, todos eles só admitem o dolo. Então, eu tenho aqui que é uma entidade que recebe recursos públicos, tá? E que houve uma conduta dolosa por parte daquele que atua perante essa entidade que recebe recursos públicos. E aí a gente teria, sim, uma possível, aí teriam que mais fundamentos ainda aqui, mas ele colocou pode. Olha como o Zandona foi bem perspicaz aqui. Pode configurar a ato de improbidade administrativa, com certeza, ok?
Letra D, configura ato de improbidade. Ele confirmou, não dá nem para confirmar totalmente. Configura ato de improbidade em razão da natureza jurídica da entidade, que possui capital público e em razão do enriquecimento ilícito gerado, cujo tipo legal não exige conduta dolosa. Opa, hoje, atualmente, isso aqui estaria errado, né? Não exige conduta enriquecimento ilícito, inclusive era só doloso, tá? Era só doloso, realmente foi. Lembre-se que o enriquecimento ilícito, galera, é o ato de improbidade administrativa mais gravoso. Depois vem lesão erária, depois vem atentado contra os princípios, tá? Então, enriquecimento ilícito, galera, sempre exigiu dolo. Sempre, tá? Sempre exigiu, antes e agora também. O que mudou foi na lesão erária, tá? A lesão erária que mudou. Então, aqui, sempre doloso, sempre foi doloso. Então, já estaria errado lá e está errado hoje aqui também, ok? Então, configurado a entidade administrativa em razão da natureza jurídica da entidade, que possui capital público e em razão do enriquecimento ilícito gerado, cujo tipo legal não exige conduta dolosa. Ele confirmou que é a ato de improbidade, e o ideal seria que pode se configurar, porque tem que verificar se esses móveis ali seriam, que pode ser às vezes que veio da doação, né? É claro que daí a gente tem uma discussão na antiga lei e tem uma discussão na nova lei, não vamos entrar nisso. Então, aqui, mas afirmar sem mais subsídios, hoje as questões não virão dessa maneira, né? As questões, como pela alteração legislativa, elas vão vir mais consistentes, tá? Então, mas do jeito que ele colocou, por isso que eu falei, essa questão, ela não caiu em desuso. Mesmo com toda a alteração que aconteceu no 8429, a gente pode tranquilamente aqui entendermos que o gabarito é a letra C, tá? Então, configura também ficou muito forte em dizer que configura. E também o não exige dolosa sempre exigiu no enriquecimento ilícito a conduta dolosa, tá? Não cabia culposo e ainda não cabe, e agora não cabe culposo para nenhum ato de improbidade administrativa, tá? Letra E. Pode configurar ato de improbidade desde que, comprovado o prejuízo da entidade, ainda que não haja conduta dolosa por parte do funcionário, ainda não, né, galera? Tem que ter, nesse caso, tá? Tem que ter. E desde que se comprove que houve reflexo negativo nos CEPAS e incentivos fiscais recebidos dos órgãos públicos. Galera, aqui tem que ter conduta dolosa para ensejar em ato de improbidade administrativa, tá? Não tem como. Hoje não adianta nenhum deles das possibilidades de ato administrativo, de ato de improbidade administrativa, das possibilidades, nenhuma delas aceita mais a conduta culposa, ok? Antigamente aceitava, hoje não se aceita mais. Legal? Então, por isso que o gabarito é, de fato, a letra C, galera. A letra E aqui, ela está errada, ainda que não haja conduta dolosa. Não, tem que haver conduta dolosa para caracterizar o ato de improbidade, claro. Marcelo, mas isso geraria outros reflexos jurídicos? Com certeza, tá? Mas, no âmbito da Lei 8429, tem que ter o dolo aqui. Tem que ter o dolo, não cabe mais a... Tudo bem, galera? Show? Maravilha, queridos. E vamos para a última de direito administrativo. Foram 6 de direito administrativo. Eu acho que foram, deixa eu ver, deixa eu confirmar. Isso, galera. Depois fica administração pública e administração financeira orçamentária. Vamos ver as questões do número 6, então. A celebração de contratos administrativos, opa, cobrou contratos administrativos, né, galera? Com certeza, na época, foi cobrada a Lei 866, né? E hoje, ao meu entender, e até olhando os editais recentes, galera, de acordo com a 14.133, que também trata na parte final dela de contratos administrativos. Legal? Mas vamos aqui a questão, hoje, inclusive, estamos em vigor ainda com a 866, tá? E com alguns positivos de maneira iguais, ainda dentro da 14.133, mas algumas inovações também, ok? Também ali dentro da 14.133. Vamos dar uma olhada aqui. A celebração do contrato administrativo é precedida, na maioria das vezes, da realização da licitação. Verdade. Na maioria das vezes, Marcelo, galera, não pode esquecer que nós temos a dispensa da licitação. Na dispensada, na dispensável, lembra disso? Dispensada, quando vai adquirir, e dispensável, quando vai se desfazer. Aliás, contrário, desculpa. Você vai se desfazer. Calma aí. Tem a dispensa de licitação, na modalidade dispensar da e na modalidade dispensar veio, tudo bem, galera? A dispensar dá é quando ele vai se desfazer. A dispensar veio é quando ele vai adquirir, beleza? Aí que ele pode, porque tem diferença. A dispensada, cara, na dispensada, por exemplo, doação de imóveis. Pô, você vai fazer uma doação de imóveis, então ali se dispensa a licitação na dispensar dá. Agora, se eu vou adquirir determinados produtos, galera, às vezes até no 866, por questões de valores, de limites de valores, eu não precisaria fazer. Mas se eu quiser fazer, eu faço, ok? Isso é a diferença da dispensar dá para dispensar vê-lo. Olha aí a semântica da palavra, legal? E ainda temos a inexigibilidade, que na lei 866 eram 3 hipóteses. Ainda são, aliás, né, 3 hipóteses. E na 14.133 são 5 hipóteses. Vieram mais 2 de inexigibilidade de licitação. Então, na maioria das vezes, tem que ter licitação? Tem. Mas eu tenho casos que não tem, não? Sim. Na dispensa e na inexigibilidade de licitação. Tudo bem? Da realização da licitação.
procedimento no qual se escolhe a melhor proposta para o poder público. As condições que vigoraram por ocasião da licitação. Ó, então, por ocasião da licitação, não tinham condições no edital de licitação? Tinha. Isso que ele está perguntando. As condições no momento em que ocorreu a licitação, seja em qual modalidade foi. Vamos ver que pergunta que ele vai fazer aqui. Letra A. Continuam a projetar efeitos, pois devem estar representados nos termos do contrato. Opa, sim, nos termos do contrato firmado, cuja minuta integrou o edital de licitação, verdade, tem uma minuta do contrato lá, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação a instrumento convocatório. Maravilha, galera. Sabe por quê? Senhores, nós temos as leis de licitações, que hoje em dia são várias, né? Hoje nós temos a 14.073, a 866, a 10.520, que é pregão, e ainda tem os decretos do pregão eletrônico, do pregão presencial, temos o sistema de registro de preços. Cara, tem uma infinidade de licitações. É isso que cada ente federado ainda pode ter o seu especificamente, né? Cada ente federado pode ser... São normas gerais essas normas, né? Mas ainda os outros entes federados, estados, entes federados e municípios, poderão ter outras normas aí infraconstitucionais a respeito de licitações, legal? Só que veja só, as leis, então, galera, elas já são o primeiro parâmetro para o procedimento licitatório. Depois é o edital, E por fim é o contrato, mas todos eles, galera, têm uma certa hierarquia. O contrato não pode contrariar a licitação não pode contrariar as normas de licitação. Então, aquilo que eu trouxe no edital de licitação, ele deve perdurar, inclusive, gerando reflexo ao contrato administrativo, com toda certeza. Por isso que o gabarito já é letra A. Vamos ter que achar o erro nas outras alternativas, ok? Letra B. Ficam substituídas pelas disposições do contrato. Não, pode parar. Já está errado, tá? Ficam substituídas. Não, sabe por quê, galera? Muitas cláusulas, às vezes, do contrato, do edital, não é replicado integralmente no contrato. Mas elas continuam gerando efeitos, tá? Por quê? Porque o cara vai lembrar, ó, peraí, isso aqui estava lá no edital, cara. Quando você veio brincar, lá no edital já estava trazendo. E aí, quando ele fala substituída pelos dispositivos do contrato, aí não, tá? Não é essa substituição. O edital lá de licitação continua sendo mantido. E aí nós temos o contrato que vai replicar cláusulas lá, sim. Mas algumas outras cláusulas vão constar ainda do edital, e o edital deve ser respeitado durante todo o procedimento. Aqui, mesmo pós a findada licitação, continua gerando efeito lá no âmbito da prestação do serviço ou da entrega do produto ali, da adjudicação do bem ou da prestação do serviço, aquele que ganhou a licitação, ok? Então não vai substituir não, tá? Disposições do contrato que podem dispor de maneira a melhor disciplinar a execução da evença, ficando obrigada a administração a manter o valor objeto da proposta ganhadora. Galera, a administração pública não é nem obrigada a contratar, tá? Ela não é obrigada a contratar, tem que saber disso aqui também. A licitação, quando ela termina, ela gera ali, galera, uma expectativa de direito. Se for para contratar, contrata o primeiro colocado. Tudo bem, tudo bem. Mas a administração pública tem que contratar? Não tem que contratar, tudo bem? E essa obrigação de manter o valor na proposta não é obrigação da administração, é obrigação de quem ganhou. Tanto que lá vai estar dizendo que aquela licitação ela vai se perdurar, a administração ela pode se valer daquela licitação que se finalizou durante 6 meses. Então, durante aqueles 6 meses, aquele que ganhou a licitação, ele sim é obrigado a manter o valor, objeto da proposta, tá? Também está errado essa parte final aqui. Letra C. Constituem ato jurídico perfeito que exauriu os seus efeitos. Errado. Porque fim da licitação não há mais como alterar os atos praticados no decorrer do certame. Razão pela qual não impactam no conteúdo do contrato. Meu Deus, não impacta. Ainda ficou pior ainda, né? Não impacta o conteúdo do contrato administrativo. Galera, claro que impactam, tá? A gente acabou de falar que há uma certa hierarquia. Nós temos as leis de licitação, nós temos o edital de licitação, nós temos o contrato administrativo. O contrato se submete ao edital, o edital submete às normas. Ok? E as normas submetem à Constituição Federal, por exemplo. Tá? As normas gerais de licitações submetem ao regramento da Constituição Federal. Então, está errado também todo o item C aqui, galera. Constitui ato jurídico perfeito, mas não porque houve um ausarimento de seus efeitos, tá? Os efeitos ainda continuam sendo gerados ali, porque fim da licitação não há mais como alterar os atos praticados no decorrer do certame. Tudo bem, realmente, tá? Essa parte aqui tudo bem. Não há mais como alterar os atos praticados no decorrer do certame, isso é verdade, tá? Quando fim da licitação, certame está falando da licitação. Acabou, homologuei a licitação, eu não altero mais aquilo que aconteceu lá. A não ser no âmbito judicial aí, né? Que daí não é a regra que isso é aplicado, tá? Aí no âmbito judicial pode ser até que seja alterado algo lá que aconteceu de maneira ilegal. Mas de uma maneira geral, não há essa alteração aqui. Show? Letra D. Podem ser alteradas em razão da prerrogativa da administração pública de alteração unilateral do contrato,
sempre visando o interesse público, inclusive para a alteração do objeto principal. Aí a parte final ficou errada, né, galera? Nós sabemos que existem as cláusulas exorbitantes, tá? E claro que ele perguntou, não esqueça do início, né? Condições que vigoram por ocasião da licitação, né? Podem ser alteradas em razão da prerrogativa? Até poderia, algumas sim, nem todas, tá? Como, por exemplo, essa, objeto principal, né? Então, podem ser alteradas em razão da prerrogativa da administração pública de alteração unilateral do contrato. Sim, cláusulas exorbitantes, a administração pública tem essa prerrogativa por conta da supremacia do interesse público sobre o particular, sempre visando o interesse público. Agora, a parte final, não. Inclusive, para alteração do objeto principal, não, galera. Nós fizemos uma licitação para comprar computadores. E aí, de repente, eu não quero mais computadores, eu quero comprar impressora. A empresa até fabrica computadores e impressoras. Agora eu quero comprar impressoras. Não. Então, você tem que fazer uma nova licitação. Você não pode alterar o objeto principal. Ok? É isso que está errado na alternativa letra D. Letra E. Permanece em vigor, tendo em vista que, enquanto o contrato estiver em execução, a licitação que o precedeu não se exaure, podendo, inclusive, ser alterada, para possibilitar modificações no instrumento de contrato. Galera, olha só. Ele está falando aqui, os efeitos do ato licitatório, eles não se exaurem. Ok? A licitação em si se exauriu. A licitação, cuidado com, porque ele está perguntando, galera, as condições que vigoraram por ocasião da licitação. Ó, isso aqui que ele está perguntando. Ok? As condições que vigoraram por ocasião da licitação. Essas condições se mantêm ao longo do tempo, inclusive por reflexo no contrato. Agora, o que a letra E está dizendo, galera, que a licitação que o precedeu não se exaure. Se ele está falando do procedimento, na hora que chegou a homologação, se exauriu. Só que os efeitos dela continuam sendo gerados. Cuidado, vocês entenderam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Legal? Então, ali já estaria um pouquinho equivocado quando ele fala a licitação que o precedeu não se exaure. Não, a licitação sim, os efeitos dela é que não. Ok? Podendo, inclusive, ser alterada para possibilitar modificações do instrumento de contrato. Galera, se a licitação já foi homologada, não tem como administrativamente, né? Vocês adoram ficar falando de jurisprudência aqui quando a questão não cobra jurisprudência, né? Administrativamente, não tem como eu fazer essa alteração de uma licitação que já se encerrou, ok? Porque é isso que ele está falando, não está falando modificação no contrato, para possibilitar modificações do instrumento de contrato. Mas olha só, podendo inclusive ser alterado. O que é o podendo inclusive ser alterada? O contrato é alterado. Alterada é a licitação. Não é. Se a licitação já finalizou, homologamos a licitação, este é o vencedor. Se eu precisar contratar, eu terei obrigatoriamente que contratar com ele. Adjudicação do objeto. Aí tudo bem. Eu adjudico aquele que ganhou. Legal? Então, se ela já, a licitação se exauriu, galera, ali, eu não posso alterar a licitação para daí gerar alteração no outro contrato. Eu posso alterar o contrato administrativo por conta de cláusulas exorbitantes, por conta da supremacia do interesse público particular, de maneira unilateral, a administração pode fazer isso. Não há problema nenhum, ok? Só que ele falou o seguinte, vamos mudar a licitação para ocasionar a possibilidade de se mudar o contrato. Não, aí está totalmente equivocado, letra E. Então, de fato, galera, o gabarito é a letra A. Legal? Galera, essa parte de contratos realmente não é uma parte, assim, que eu diria tão gostosa, né, de estudar no direito administrativo como um todo. É uma parte muito técnica, né? Aqui a questão foi bem tranquila, mas é uma parte que agora, inclusive, tivemos a alteração da 14.133 de uma maneira mais ampla, até em termos de contratos administrativos, né? Mas está dentro do edital, você tem que estudar aí essa parte aí que se encontra dentro de licitações, né? Tanto antigamente na Lei 866, na parte final da lei, como hoje também na parte final da Lei 14.133, continua tratando lá sobre contratos administrativos. Legal? Galera, com isso, então, agora a gente encerra aqui as questões de direito administrativo, as 6 questõezinhas, e aí no terceiro e último bloco a gente vem aí para finalizar com administração pública, administração financeira, orçamentária, 4 matérias aí cobradas em todo e qualquer concurso para o Tribunal Regional do Trabalho de cargo de técnico judiciário, beleza? E em alguns cargos também aí para analista, principalmente analista administrativa aí da área administrativa, legal? Galera, então tá aí mais algumas questõezinhas aí para nossa bagagem, para o nosso currículo, né? Aí para a gente manter aí uma boa condição aí de preparação para nossas provas, legal? Galera, fiquem todos com Deus aí, forte abraço e até o próximo bloquinho aí. Tchau, tchau.